Olá, meu nome é Ruth Carvalho e você está no canal Mulheres da Palavra, especificamente no nosso quadro devocional em áudio. Gente, não se esqueçam de dar aquele like e, por favor, comenta aí embaixo como é que você está assistindo isso. Ruth, eu tô fazendo uma faxina, Ruth, eu tô na pausa do trabalho, coloca aí que eu quero saber. Pessoal, a nossa palavra de hoje se encontra em Gênesis, capítulo 21, versículo 20, que diz o seguinte: Deus estava com um menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Essa palavra aqui de hoje é sobre Ismael. Ismael foi o primeiro filho de Abraão. Foi o filho de quando Sara já estava desesperançosa, já estava sem esperanças, então ela resolve dar um jeitinho. E depois ela não suporta as consequências desse jeitinho. E justamente nesse capítulo ela diz para Abraão: despede essa escrava com o filho dela, porque ele não vai ser herdeiro junto com o meu Isaac. A gente sabe que em Gálatas, se você quiser, você dá uma olhadinha lá, procura lá. Gálatas fala que Isaac e Ismael são a simbologia da carne e da nova criatura, não é? Da lei e da graça. Então procura lá que você vai achar super interessante. Por isso que eles não podiam ser herdeiros juntos. E aí, pessoal, era comum nessa época os senhores, eles darem a liberdade de suas servas em troca delas desistirem da herança de seus filhos. Isso é dito na Bíblia da Mulher, comentário bíblico aqui que eu achei bem interessante para compartilhar com vocês. E então por isso que Abraão, ele despede Agar. O Senhor diz para ele: não temas, pode despedir eles. E aí ele despede a Agar e Ismael, apenas com um odre de água e com pão. Mas eu me coloco no lugar de Ismael. Imagina o que esse jovem não sentiu. Eu tinha tudo. Nessa época aí, ele tinha 16 anos. Imagina ele pensando: eu tinha tudo. Isso aqui me pertencia. Eu não pedi para nascer e agora me tratam como algo descartável. Imagina o coração desse menino. Coração triste, quebrado, machucado. Mas Deus estava vendo tudo. Eu acho muito interessante a abordagem de Deus na vida de Agar e na vida de Ismael também. Mesmo quando ele estava dentro da barriga, sempre Deus chamava a atenção de Agar. Sempre ele encontrava ela. E aqui, mais uma vez, Deus vai encontrar eles. Sabe, eles não precisam levantar altares, alguma coisa assim muito chamativa. Deus sempre encontra eles dois. E talvez você seja um desses que é sempre encontrado pelo Senhor. Que o Senhor, nessa tarde, talvez esteja te dizendo nesse dia, eu não sei de que horas você vai ouvir isso, não se esconda, porque eu sempre encontro você. E então, ele encontra Agar e encontra Ismael. E aí, o Senhor escuta o choro de Ismael. E depois ele mostra uma fonte de água para eles. Ela enche o odre e continua a caminhada. E chega nesse versículo aí, que diz que Deus estava com um menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. O que você enxerga quando você vê esse versículo? Eu enxergo um progresso, eu enxergo um avanço. Esse menino cresceu, esse menino se desenvolveu, esse menino ganhou força. E a Bíblia diz, morou no deserto. Ismael não morou junto de pastagens muito bonitas, em sombra e água fresca, não. Ele morou no deserto, na sequidão, no calor, em um cenário difícil, mas ele continuou crescendo. E ontem eu tava colocando minha neném pra dormir quando eu tava pensando sobre isso e até contando a historinha pra Maiana. E aí o Senhor falou comigo acerca dessa palavrinha e se tornou flecheiro. Eu fiquei, meu Deus, por que o Senhor tá dizendo isso? Por que o Senhor especificamente diz isso? E aí o Senhor me disse, Ruth, sabe por que eu coloquei isso aí?
porque eu quero que você veja que Ismael, apesar de tudo que ele sofreu, apesar de todos os nãos que ele recebeu, apesar da porta que se fechou, Ismael continuou tendo alvo. Ismael foi um flecheiro, e flecheiro fala de quê? De alvo. Ele acertava alvos. Sabe, para acertar alvos, você não pode ficar bambo sem saber para onde que você vai. Para acertar alvo, você tem que ser decidido. Você tem que estudar ali o teu olhar e lançar a flecha. E quando as flechas elas se vão, elas não podem voltar atrás. Então o Senhor começou a conversar comigo sobre ser flecheiro. E nós precisamos ser como Ismael nesse sentido aqui. Flecheiros do Senhor, pessoas que não voltam atrás com as suas flechas. Depois de lançada, como a palavra de Deus diz, quem lança a mão ao arado não pode voltar atrás. A Bíblia diz que aquele que volta atrás, a minha alma, o Senhor diz, a minha alma não se agrada dele. Então hoje a nossa palavra é sobre isso. Sobre ter alvo, sobre não voltar atrás, sobre continuar prosseguindo. Deus te chamou para prosseguir, Deus te chamou para continuar. Deus não te chamou para ficar olhando para um lado, Deus não te chamou para ficar olhando para o outro lado. Ele te chamou para olhar para a frente. E quantas vezes o que Deus quer realizar em nossas vidas é atrasado, porque eu e você não nos posicionamos. Então, nesse dia, o Senhor te convida, assuma a posição, olhe para a frente, prossiga para o alvo. É interessante a gente pensar também que a palavra pecado em hebraico significa, você pode pesquisar depois, significa isso, estar fora de, errar o alvo. Olha que interessante, vamos abordar isso aqui também? Independente das portas fechadas, independente do cenário caótico, independente de estar morando no deserto, não use isso como desculpa para errar o teu alvo, como desculpa para pecar e viver no pecado, não. Deus te chamou para acertar alvos e o teu alvo é Cristo. Amém, gente? Até a próxima. Deus abençoe cada um de vocês.